Seção 39. 16 de março de 1981. Ra, eu sou o Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador. O instrumento estava pensando se sua sensação de fragilidade foi o resultado da ingestão química de cerca de 6 semanas atrás? Ra, isto está correto. Este instrumento está agora passando pelo período mais intensivo de debilitação, distorção do complexo físico, devido aos efeitos duplicadores das duas ingestões. Este instrumento pode esperar que esta extremidade prossiga por um período de 15 a 20 de seus ciclos diurnos. As distorções de fraqueza irão, então, começar a deixá-la, entretanto, não tão rapidamente como nós primeiramente imaginamos devido às distorções de fraqueza atuais do instrumento. Este instrumento é muito afortunado por ter um grupo de apoio que imprime sobre ele o cuidado necessário com relação a estas sessões neste momento. Este instrumento é capaz de, quase instantaneamente, clarear o complexo mental e emocional e o complexo espiritual para a pureza que este trabalho requer. Mas a distorção deste instrumento na direção da fidelidade ao serviço não funciona em seu melhor uso de julgamento com relação às distorções de fraqueza do complexo físico. Assim, nós agradecemos suas assistências em espaço-tempos tais como aquela tomada de decisão mais recente de não terem um trabalho. Esta foi a decisão apropriada e a instrução dada a este instrumento foi útil. Questionador. Tem algo que o instrumento possa fazer além do que ela está tentando fazer para ajudar sua condição a melhorar mais rapidamente? Eu sei que ela não tem sido capaz de se exercitar por causa do seu problema no pé nos últimos dias, não é capaz de andar, mas nós esperamos retornar com isso. Tem algo mais que ela possa fazer? Ra, como nós sugerimos, as entidades negativas estão fazendo de tudo para sabotar este instrumento neste momento. Esta é a causa do problema previamente mencionado com o dígito pedal. É afortunado que este instrumento deve estar grandemente envolvido na adoração do Uno Infinito Criador através dos complexos vibratórios da música sacra durante este período. A existência física mais ativa, tanto nos movimentos de exercício, quanto no sentido sexual, é útil. Entretanto, os requerimentos das distorções deste instrumento no sentido do que vocês chamam ética têm um efeito sobre esta última atividade. Novamente, é afortunado que este instrumento tenha as oportunidades para amar o intercurso social que são de algum benefício substancial. Basicamente, em seu contínuo de terceira densidade, é uma questão de tempo. Questionador. A partir de sua leitura da condição do instrumento, você poderia aproximar quão frequentes e longos devem ser os trabalhos que poderíamos planejar em nossos trabalhos futuros? Ra, esta questão está no limite do infringimento. A informação dada estabelece diretrizes razoavelmente alcançáveis. Entretanto, nós estamos cientes de que não apenas cada um de vocês não podem ler a aura do instrumento, e assim ver as condições do complexo físico, mas também o próprio instrumento tem dificuldade considerável em penetrar a condição de distorção precisa de seu complexo físico devido à sua constante dependência da sua vontade de servir. Portanto, nós acreditamos que não estamos infringindo se indicarmos que um trabalho a cada período diurno alternado, nas horas matinais, seria mais apropriado, com a possibilidade de um trabalho mais curto no período matinal livre, se julgado apropriado. Isto não é assim apenas durante este período, mas no geral. Questionador. Eu então continuarei agora com o questionamento geral, tentando encontrar um caminho para uma linha de questionamento que irá nos levar a uma área de entendimento de funções não transientes, que podem ser trabalhadas por nós e por outros para aumentar nossa consciência e eu posso cometer diversos erros aqui ao tentar encontrar um caminho para este questionamento. Eu me desculpo antecipadamente se meu questionamento for enganoso. Eu percebo que tudo parece, ou a maioria das coisas básicas parecem se dividir em unidades que totalizam 7. Ao olhar para uma transcrição de Henri Pourharis de Us 9 eu encontrei uma declaração feita pelos Us 9, na qual eles dizem, se nós tivermos 7 vezes o equivalente elétrico do corpo humano então resultaria em setenão da massa da eletricidade. Você poderia explicar isto? Ra, explicar isto está além das habilidades de sua linguagem. Nós devemos, entretanto, realizar uma tentativa de tratar este conceito. Como você está ciente, no início das criações estabelecidas por cada logos, são criados os potenciais completos, tanto elétrico, no sentido daquele que você chama Larson, quanto metafísico.
Esta eletricidade metafísica é tão importante em entendimento, digamos, desta declaração quanto é o conceito de eletricidade. Este conceito, como você está ciente, lida com energia potencializada. Foi dito que o elétron não tem massa, mas apenas um campo. Outros afirmam uma massa de medida infinitesimal. Ambos estão corretos. A verdadeira massa da energia potencializada é a força do campo. Isto também é verdade metafisicamente. Entretanto, em seu presente sistema de conhecimento físico é útil tomar o número da massa do elétron a fim de se realizar trabalho, para que vocês possam achar soluções a outras questões sobre o universo físico. De tal forma, vocês podem convenientemente considerar cada densidade do ser como tendo uma massa espiritual maior e maior. A massa aumenta, digamos, significantemente, mas não grandemente até a densidade do portal. Nesta densidade, a soma, a retrospectiva, em resumo, todas as funções úteis da polaridade foram usadas. Portanto, a natureza elétrica metafísica do indivíduo cresce mais e mais em massa espiritual. Para uma analogia, pode-se observar o trabalho daquele conhecido como Albert que postula o crescimento à infinidade de massa na medida em que essa massa se aproxima da velocidade da luz. Assim, o ser de sétima densidade, o ser completo, o Criador que se conhece, acumula massa e se compacta no Uno Criador mais uma vez. Questionador. Então na equação que eu tenho aqui nesta página, μ se referiria à massa espiritual, eu presumo. Isto está correto? M igual mc sobrescrito 2, 1, v ao quadrado, c ao quadrado, Ra. Isto está correto. Questionador. Obrigado. Você poderia me dizer, você pode interpretar uma transmissão vinda de luz 9, onde eles dizem CH é um princípio que é o princípio revelador do conhecimento e lei. Você pode me dizer que princípio é esse? Ra, eu sou o Ra. O princípio assim vendado naquela declaração é nada além do simples princípio da constante ou criador e o ser transiente ou encarnado e a ânsia existindo entre os dois, um pelo outro, em amor e luz entre as distorções do livre-arbítrio atuando sobre a entidade amarrada em ilusão. Questionador. A razão pela qual os 9 transmitiram este princípio nesta forma foi, a razão para isto foi a primeira distorção? Ra. Isto está incorreto. Questionador. Você poderia me dizer por que eles deram o princípio de forma tão velada então? Ra. O escriba é muito interessado em enigmas e equações. Questionador. Eu entendo. Os 9 se descrevem como os 9 outorgados de Deus. Você poderia me dizer o que eles quiseram dizer com isto? Ra. Esta também é uma declaração velada. A tentativa é feita para indicar que os 9, que se sentam no conselho, são aqueles representando o Criador, o Uno Criador, tal como podem haver 9 testemunhas em um julgamento testemunhando para um réu. O termo outorgados também tem este significado. O desejo do escriba pode ser visto, em muito deste material, como tendo afetado a maneira de sua apresentação, tal como as habilidades e preferências deste grupo determinam a natureza deste contato. A diferença está no fato de que nós somos como nós somos. Assim, nós podemos tanto falar como nós quisermos ou mesmo não falar. Isto exige um grupo, digamos, muito sintonizado. Questionador. Eu percebo que há solo fértil para investigação de nosso desenvolvimento ao traçar a evolução dos centros de energia do corpo. Porque estes 7 centros parecem estar ligados a todos os setes que eu mencionei anteriormente e parecem ser centrais para nosso próprio desenvolvimento. Você poderia descrever o processo de evolução destes centros de energia do corpo começando com a mais primitiva forma de vida a tê-los? Ra, eu sou o Ra. Este material foi tratado anteriormente até certo ponto. Portanto, nós não repetiremos informação sobre quais raios habitam a primeira e segunda densidades e os motivos disto, mas em vez disso, tentaremos ampliar esta informação. Os pontos cruciais de cada nível de desenvolvimento, ou seja, de cada densidade além da segunda, podem ser vistos como os seguintes. Primeiramente, a energia básica do assim chamado raio vermelho. Este raio pode ser entendido como sendo o raio de fortalecimento básico para cada densidade. Ele nunca deve ser condescendido a menos importante ou menos produtivo para a evolução espiritual, pois ele é o raio da fundação. O próximo raio da fundação é o amarelo. Este é o grande raio trampolim. Neste raio, a mente-corpo se potencializa até seu pleno equilíbrio.
A forte tríade vermelho, laranja, amarelo lança a entidade para o raio central verde. Este é novamente um raio básico, mas não um raio primário. Este é o recurso para o trabalho espiritual. Quando o raio verde é ativado, nós encontramos o terceiro raio primário sendo capaz de iniciar potencialização. Este é o primeiro verdadeiro raio espiritual no sentido de que todas as transferências são de uma natureza mente-corpo-espírito integrada. O raio azul assenta os aprendizados e ensinamentos do espírito em cada densidade do complexo mente-corpo, animando todo, comunicando a outrem esta totalidade do estado do ser. O raio índigo, apesar de precioso, é aquele raio trabalhado apenas pelos adeptos, como vocês o chamariam. É o portal para a infinidade inteligente trazendo energia inteligente através dele. Este é o centro de energia trabalhado naqueles ensinamentos considerados interiores, secretos e ocultos, pois este raio é aquele que é infinito em suas possibilidades. Como vocês estão cientes, aqueles que curam, ensinam e trabalham para o Criador de qualquer forma que possa ser vista como sendo tanto radiante quanto equilibrada, são aqueles em atividade no raio índigo. Como vocês estão cientes, o raio violeta é constante e não está presente em uma discussão das funções da ativação dos raios, no sentido de que ele é a marca, o registro, a identidade, a verdadeira vibração de uma entidade. Questionador, a fim de esclarecer um pouco, eu gostaria de perguntar a questão se nós temos uma entidade altamente polarizada na direção do serviço a outrem e uma entidade altamente polarizada na direção do serviço a si, qual seria, tomando-se cada raio? Começando com o vermelho, haveria alguma diferença no raio vermelho destas duas entidades? Esta deverá ser a última questão completa deste trabalho. Não há diferença em entidades positivas e negativas igualmente fortemente polarizadas com relação ao raio vermelho. Questionador, isto também é verdade com todos os outros raios? Nós responderemos brevemente. Você poderá questionar mais em outro trabalho. O padrão de raio negativo é o vermelho, laranja, amarelo se movendo diretamente para o azul, índigo, este sendo apenas usado a fim de contatar infinidade inteligente. Em entidades orientadas positivamente, a configuração é nivelada, cristalinamente limpa e de descrição do sétimo raio. Existem mais questões curtas antes de deixarmos este instrumento? Questionador, eu apenas preciso saber se há algo que possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou ajudar no contato. Vocês estão muito conscienciosos. Tudo está bem. Eu os deixo, meus amigos, no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.